vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento, aleluia, do bem e do mal. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja poder se assentar, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, essa palavra, aleluia, eu trouxe um tema a essa mensagem, irmãos. Aleluia, e o tema é, aleluia, o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. Aleluia, porque, irmãos, que o homem foi feito alma vivente. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus começou a criar os céus, criar a terra, quando Deus começou a fazer divisão entre águas e águas, quando Deus começou a dizer haja luz e houve luz, aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, que depois de ter formado, irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus, aleluia, ele planta um jardim. Aleluia, e esse jardim, aleluia, ele planta e, aleluia, forma o homem do pó da terra. O homem foi feito do barro. Aleluia, o homem só se tornou alma vivente, irmãos, quando Deus soprou. Aleluia, nas narinas do barro do homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, como nós entendemos, irmãos, aleluia, que nós temos uma alma. Aleluia, essa alma, aleluia, ela é muito preciosa para Jesus. Essa alma, ela é muito valiosa para o Senhor Jesus. Aleluia, mas quando Deus, aleluia, coloca, forma o homem, aleluia, e coloca no jardim do Éden. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Deus, aleluia, ele orienta o homem. Ou seja, ele ensina o homem como ele deveria proceder no jardim do Éden. Irmãos, o significado do nome Éden é prazer, é delícias, é lugar agradável. Aleluia! E Deus coloca o homem e Deus instrui o homem. E Deus fala para o homem. Aleluia! Aleluia! Ele diz ao homem, aleluia! E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a instrução de Deus. Deus, aleluia, instrui o homem, mas o homem, irmãos, aleluia, pela dureza do seu coração, aleluia, pelo momento, aleluia, de fragilidade, aleluia, porque o homem foi feito do pó da terra, aleluia, a nossa carne representa a nossa fragilidade, mas não é porque nós somos feitos do pó da terra que as nossas fragilidades, aleluia, tem que sobressair, aleluia, a palavra de Deus, porque além de ser formado no pó da terra, irmãos, Deus soprou o seu próprio Espírito sobre a vida, aleluia, do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu vejo, irmãos, algo que me chamou a atenção, algo que não é novo para nós. Aleluia, depois que Deus forma, depois que Deus dá instrução, aleluia, Deus diz que o homem, aleluia, que ele poderia comer de toda a árvore. Aleluia, mas somente a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não viesse comer, que ele não viesse provar, porque ele seria, aleluia, seria como Deus, conhecedor do bem e do mal, irmãos. Aleluia, mas o homem decidiu, o homem escolheu, irmãos. Deus, mesmo, irmãos, eu meditando nessa palavra, mesmo, aleluia, o homem estando em um lugar de delícias, mesmo o homem estando em um lugar de prazer, mesmo o homem estando em um lugar, aleluia, agradável, irmãos, mesmo o homem estando em um lugar de paz, um lugar onde não havia pecado, irmãos, Deus coloca, aleluia, coloca o livre-arbítrio. Deus coloca decisão sobre tudo. Mesmo estando lá, irmãos, ele poderia não ter escolhido,
aleluia, treinar outro caminho. Aleluia. E então, irmãos, veio a queda. E a queda, aleluia, trouxe muitas consequências. A queda, aleluia, ela trouxe, aleluia, para toda a humanidade. Aleluia, nós vemos, aleluia, na palavra de Deus, como a nossa alma é preciosa e valiosa para o Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, mais à frente, bem mais à frente, aleluia, que Deus se entrega pela humanidade. Deus, ele não desiste. E nós vemos isso, irmãos, quando o homem, aleluia, ele cai. Nós vemos, aleluia, que Deus, aleluia, ele tinha o hábito, o costume de ir, aleluia, na direção do dia, falar com o homem todos os dias. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que o homem cai, que o homem transmite, e que apenas do sol do homem, aleluia, cai. Aleluia, ele se torna, aleluia, nu. Ele consegue ver a sua nudez, aquilo que ele não conseguia enxergar, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Deus ele procura o homem. O homem cai, o homem transgride, mas a Bíblia vai dizer que Deus busca o homem. E a Bíblia diz que Deus diz: onde tu estás? E a pergunta, aleluia, nessa noite, aleluia, para nós, igreja, é: onde tu estás? Aleluia, porque muitas vezes, aleluia, Deus nos busca, mas Ele não nos encontra, irmãos. Aleluia, porque, irmãos, o homem tinha transgredido, o homem tinha pecado, o homem estava em pecado, o homem estava, aleluia, nu, o homem estava com vergonha. Aleluia, não em todos os casos, irmão, mas tem casos, aleluia, que o céu de Deus tenta se esconder de Deus porque está nu, porque está vendo o seu pecado, porque está vendo a sua prática. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele insiste com o homem: aonde tu estás? Porque a nossa alma é valiosa diante de Deus. Aleluia, irmãos. E a reflexão que Deus ele traz nessa noite para a nossa alma, aleluia, uma reflexão, aleluia, não sei para a igreja, mas é uma reflexão que traz um temor dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Aleluia. E a reflexão é: quantas almas foram salvas no tempo passado? Uma reflexão para nós vamos ver quantas almas foram salvas, irmãos, no tempo passado. Para você entender que a nossa salvação, como sempre é dito, a nossa salvação, aleluia, é tão simples assim como muitas vezes nós achamos. Às vezes nós achamos que está na casa de Deus, aleluia, cultuar a Deus, dia de culto, está na casa de Deus, fazer algo para Deus. Muitas das vezes já estamos salvos, mas a nossa salvação vai muito mais além do que estar na casa de Deus. Estar na casa de Deus, irmãos, é necessário, mas a nossa salvação está muito mais além do que estar na casa de Deus. Sabe por quê? Porque muitos estão na casa de Deus, mas o seu coração está longe, como foi dito nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E algo interessante, irmãos, aleluia, algo, aleluia, que eu já ouvi, uma pregação que eu já ouvi, foi bem colocada. Aleluia, o livre-arbítrio não deve existir para o crente. E isso é bem verdade, irmãos. Mas sabe por que Deus ele entrega o livre-arbítrio? Pela dureza do nosso coração, muitas vezes pela rebeldia, aleluia, que está dentro de nós, muitas vezes pela procedência, muitas vezes pela nossa caminhada. É por isso, aleluia, que muitas vezes Deus vem com a sua palavra, aleluia, para que o nosso coração, para que a nossa alma venha criar temor dentro do nosso coração, para que nós venhamos nos arrepender, irmãos, porque Deus, ele não se agrada, ele não se alegra com a morte do ímpio, mas ele se alegra com a morte, aleluia, do justo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.